Olá, que a paz esteja contigo, que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Seja bem-vindo. E Deus nos dá uma palavra hoje, hoje é dia de pregação. E a palavra hoje está no livro Eclesiástico. Em algumas Bíblias, como nas Bíblias da Tebe, é também o Sirácida. Capítulo 5, versículos de 12 a 14. Certo? Eclesiástico 5, de 12 a 14. Tem um outro versículo do livro aqui, de 10 a 12, eu não sei explicar exatamente ao certo. Mas aqui, seja pronto para escutar, mas lento para dar resposta. Se sabes algo, responde a teu próximo. Se não, põe tua mão sobre tua boca. Desculpa, vamos lá em cima. Ó. Ser firme em seu sentimento. Vamos começar agora de novo, tá? Ser firme em teu sentimento. E seja uma a tua palavra. Ser pronto para escutar, mas lento para dar resposta. Se sabes algo, responde a teu próximo. Se não, põe tua mão na boca. Irmãos, esta palavra é interessante. Né? Ele fala, começa dizendo, seja firme nos teus sentimentos. E que a sua palavra seja uma só. Isso a gente vê que isso eu vejo aqui agora, que aquele ensinamento que os pais nos dão de serem homens, de honrar a palavra, que é bíblico também. Certo? Que aquilo que você falar, seja homem para sustentar. E eu tenho orgulho de dizer isso. Que eu não volto minha palavra atrás. Eu posso tomar prejuízo. Eu posso perder muita coisa. Mas o que eu disse vai valer. Isso não se trata apenas de ser cristão, mas se trata de ser um homem de verdade. Uma pessoa de palavra, de honra. Uma pessoa de justiça. Como o nosso Deus. Irmãos, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. E que nós tenhamos, sim, uma palavra firme, não é? Seja firme no teu sentimento também. É interessante, né? Se firme em teu sentimento. E o sentimento é uma coisa que é difícil ter a firmeza, mas aqui dá uma ordem, seja firme. Porque a gente alterna sentimentos. Não é? E ele fala uma coisa interessante. Seja pronto para escutar, mas lento para dar resposta. Irmãos, é importante que nós escutemos com paciência. Que nós possamos entender. Eu confesso que eu tenho dificuldade nessa segunda aqui. Na primeira, posso dizer que sou eu mesmo. Eu sou um homem de palavra. Minha palavra não faz curva, não volta atrás. Mas essa segunda, eu tenho dificuldade. Ser pronto para escutar e ser lento para responder. Posso até ser pronto para escutar, mas às vezes eu não sou lento para responder. Eu sou impulsivo, temperamento colérico, um pouco sanguíneo também. E isso às vezes atrapalha um pouco, né? A questão de você... Mas é escutar. Como servo de Deus, eu tenho que saber escutar, ouvir a dor do outro, entender verdadeiramente aquilo que há no coração dele. E assim, ser lento para aconselhar. Mas às vezes a gente é impelido pelo Espírito Santo também. Mas em algumas situações
cabe isso aqui, em outras não. E quando a gente é envolvido pelo Espírito Santo, a gente vai, impelido pela força do Espírito Santo, a gente vai com a graça de Deus de falar. Porém, precisamos, em algumas situações, ser lento. Principalmente quando estamos na tensão do momento, no calor do momento, onde você está nervoso, onde você acaba se perdendo nas palavras. Que nós possamos entender verdadeiramente essa situação. De que Deus nos dá esta graça. O servo de Deus, ele precisa verdadeiramente ouvir com paciência. Responder com mais paciência ainda. Com mansidão. Com amor. Seja isso um aconselhamento, seja isso um momento de raiva, onde as pessoas estão brigando com você. E como é a melhor forma de entender isso? Observando o Evangelho. Observando Jesus. Observando as atitudes de Jesus. Veja, por exemplo, quando levaram aquela mulher pega em adultério e jogaram na presença de Jesus. Diz a palavra que Jesus ficava escrevendo no chão. E as pessoas nervosas. Essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar, o que você vai fazer? E ele lá, escrevendo no chão. Você não vai responder, daí ele levanta a cabeça com calma. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Outra situação. Jesus estava condenado à morte. Pensa, já seria um motivo humano, normal, para você entrar em parafuso. Ficar desesperado. Seus dias estão contados. Você foi condenado à pena de morte. E diante de Pôncio Pilatos, na calma, Pilatos começa a conversar com Jesus. Jesus calado. Pilatos, ele se altera. Olha para Jesus e fala: você não vai me responder, não? Com arrogância. Você sabia que eu tenho poder para te soltar, para te prender, para te condenar, para te libertar? Jesus, com calma, levanta, olha para ele e diz: poder nenhum você teria se não tivesse sido conferido do alto. Se não fosse dado por Deus, você não teria poder nenhum. Às vezes, o poder é conferido por Deus. É um dom, é uma graça. Isso não quer dizer que Deus vai dar simplesmente aos justos. Mas ele simplesmente cobra o que você fez com o poder. Como é falado na parábola dos talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei? Assim, nós vemos o que essa palavra diz aqui. Certo? Ouça com atenção. Seja lento para responder. Pense com calma. Jesus na calma. Porque para mim esse seria o exemplo de entender essa passagem. Olhando e meditando no temperamento de Jesus. Que era calmo. Era paciente. Ele não se deixava levar pelo desespero. Ele não perdia a calma. Andando com uma multidão lá, eles precisam ser alimentados. Não, o que vocês têm aqui? Pão e peixe. Orou, consagrou, levantou para o alto, consagrou a Deus Pai, entrega. Na calma, na paciência. Só vejo Jesus estressado uma vez, né? Lá quando ele expulsa os vendilhões do templo. Certo? A única vez que a gente vê ele estressado. Bravo. Mas olha,
nós tenhamos esta noção de entender. Isso é que a palavra diz. Então são algumas coisas, né, que é importante dizer. Que eu sempre via isso como algo ensinado pelo meu pai, vindo de pai para filho. Olha, seja responsável, seja homem, assuma o que você fala, que a sua palavra ela tenha valor, mesmo que você perca, mas o que foi tratado tem que ser justo. E até porque eu falo que essa palavra nos ensina isso, mas o próprio Cristo, não só o Cristo, mas o próprio Deus Pai, que veio através dos profetas fazendo promessas, e depois com a vida de Jesus foi cumprindo todas essas promessas. Agora a última promessa vem de lá, depois, em Atos dos Apóstolos, lá no começo, lá quando hoje fala, esse Jesus voltará. Essa é a promessa de Deus de hoje. E vai ser cumprida. Como todas as outras foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. A próxima promessa é a segunda vinda de Jesus. Eu creio, e eu espero, e eu amo. Então, que nós tenhamos também o mesmo desejo, a mesma vontade de esperar. Porque Deus, a palavra de Deus também não volta atrás. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. A não ser que volte atrás para o bem do ser humano. Como aconteceu, por exemplo, em Nínive. Deus deu uma ordem e falou para Jonas, eu vou destruir Nínive. Só que Deus não voltou atrás na palavra. Porque Deus falou, se eles não se converterem, eles se converteram. E eles se transformaram. E Deus desistiu da promessa de destruir. Porque era uma cidade pecaminosa. E Deus falou, eu vou destruir. E eu peço para você, Jonas, vai lá e avisa esse povo. E Jonas não queria, ele fugiu. Mas Deus jogou lá, na boca de uma baleia. Foi cuspido para a ilha de Nínive. Pela baleia. E ele começou a pregar. E aquele povo se converteu. Já ao contrário, em Sodoma e Gomorra. Inclusive, Deus falou a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Senhor, e se tiver lá 100 justos? Eu não destruo. Mas se tiver só 50, Senhor, também não destruo. Se tiver só 10, se tiver só um, olha, Abraão, em nome desse um, eu não destruo. Olha que Deus ainda foi mais brando com Sodoma e Gomorra do que Nínive. Porque Nínive, todos, foi uma população, uma civilização toda que se converteu e que voltou para Deus. Sodoma e Gomorra não. Deus esperou que uma pessoa só, lá na negociação de Abraão com Deus, se uma se convertesse, se uma fosse justa, as duas cidades não seriam destruídas. Mas não tinha nenhuma. Então Deus, impiedosamente, destruiu aquela cidade. Cumpriu com o que tinha se prometido. Mas, no coração de Deus, ele teve direito a uma negociação. Que Abraão teve misericórdia daquele povo. Mas aquele povo não mereceu. Sendo assim, Sodoma e Gomorra foi destruída. Então, a palavra, que aqui fala que a palavra, que a palavra é uma só. Que ela não deve mudar, não é? Você não mude conforme a tua conveniência. Mas aquilo que você falou, que você sustente, que você seja homem para isso. Porque Deus também faz isso. Então que nós também façamos o mesmo. Assim, que nós possamos entender. E depois, como ele falou,
Seja pronto para ouvir. Ouça. No ouvir você adquire sabedoria. A falar, seja lento. Espere. Para que você não fale no calor do momento e acabe falando besteira. Ou acabe falando não com o coração, mas com a situação do momento. Onde você não está preparado para falar. Mas está assim alterado, revoltado. Isso não traz a graça. Então que nós tenhamos esses ensinamentos da palavra de hoje. Que nós possamos entender verdadeiramente que Deus quer nos dar uma vida nova. Quer transformar a nossa vida, quer restaurar nosso coração. Mas é preciso que nós tenhamos as mesmas atitudes de Deus. Ser firme nas suas promessas. Ser firme no seu ouvir. Estar pronto para ouvir o próximo. E ao falar, se você não estiver impelido pelo Espírito Santo, espere. Acalma teu coração. Busque a paz de Deus. Deixa que Deus te conduza no falar. Se você sentir que de imediato Deus está te inspirando, te dando unção, te dando poder para falar, fale. Mas se você não está preparado, se você não sente que Deus está tocando o seu coração, cale-se. Espere em Deus. Pergunte a Deus se é um momento de falar, é um momento de se expressar. Deus tem. Porque é melhor falar aquilo que Deus quer que se fale do que se perder e falar besteiras. Esta é a grande realidade dessa passagem. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar sobre nós as suas bênçãos. E que nós possamos entender esta pregação de hoje e aplicar em nossa vida para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida melhor. Porque hoje em dia, palavra firme é coisa do passado. As pessoas não cumprem as suas promessas. A própria política hoje se fala muita coisa e não se prova nada. A minha vida está acontecendo isso dentro da igreja. Estão me julgando, me condenando e não tem provas. Mas Deus conhece o coração. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe a verdade que há dentro de nós. Por isso, meus irmãos, tenhamos a certeza de esperar no Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor é o nosso Deus. Não sigamos as tendências do mundo moderno, mas esperemos em Deus. Aonde nós temos a certeza que é o caminho correto a se seguir. Que essa pregação, ela toque profundo no seu coração. Que haja um desejo enorme de mudança, de transformação. De falar, sim, Senhor, é verdade, eu preciso seguir os teus passos, os teus caminhos. Eu preciso falar aquilo que o Senhor me inspira a falar. E não tão somente aquilo que sai da minha boca. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Na presença de Deus. Fique na paz. Na graça desse nosso Deus.